Na psicologia, a resposta da demanda da alma de um homem é respondido através do que eles chamam de pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow é uma pirâmide que tem na sua base a chamada necessidade, as suas chamadas fundamentais, essenciais. Uma necessidade da alma. Todo ser humano, ele necessita e precisa de alimentar. Ele precisa de dormir. Ele precisa de ter um lugar para descansar. Essa necessidade, chamada necessidade de base essencial do ser humano, no segundo pilar da base, chamado pirâmide de Maslow, chama de a segurança. Todos precisam sentir-se seguros. É por isso que as pessoas constituem famílias, elas entram em financiamento de imóveis, mesmo sabendo que por muitas vezes, se ela pegar aquele recurso, investir aquele recurso, o que ela vai ter de retorno é acima do que, por exemplo, o financiamento que ela está pagando. Mas a alma humana não pensa duas vezes. Pode até fazer dessa maneira, desde que tenha a sua casa própria. A casa própria é uma necessidade de segurança na pirâmide de Maslow da sua alma. Toda alma precisa de uma segurança. E ainda que uma pessoa compre um imóvel no valor de 300 mil reais, este imóvel de 300 mil reais investido vai pagar em torno de 800 mil reais ao longo dos 20 anos, 30 anos, entre juros compostos, sabendo que essa mesma casa de 300 mil, sendo bem investido, ela pode render para este mesmo, num juros baixos, 0,8, 0,85, em torno de 2.500, 2.700 de retorno, que permitiria que ele conseguisse alugar uma casa superior à casa de 300 mil. Mas por que não fazem isso? A pirâmide de Maslow responde: necessidade da alma de sentir-se seguro e ter a chamada casa própria, ainda que você vai pagar 20, 30 anos, te traz segurança. Da mesma forma está no casamento, nas relações, passa pela pirâmide. Toda pessoa, a terceira base da pirâmide de Maslow, fala a respeito da necessidade de participar de um meio, sentir-se aceito. Todo ser humano, ele precisa e tem uma necessidade básica de estar se relacionando. Por isso que as pessoas casam, porque elas precisam ter alguém que lhe passa confiança, segurança que ela não estará só. A alma não foi feita para a solidão. E por causa desse entendimento, a pessoa, ela às vezes casa para não ficar só. Então toda pessoa tem, toda alma, ela necessita de se relacionar. A igreja, ela é feita de relacionamento, família, relacionamento, tudo é relacionamento, é uma necessidade. É por isso que quando uma pessoa, por muitas vezes, ela está num trabalho, um ambiente de trabalho, aonde que ela não sente parte daquele ambiente, por muitas vezes ela escolhe sair, mesmo ganhando bem, porque para ela é mais importante sentir-se parte. É por isso que na igreja, por muitas vezes, as pessoas, elas pegam um caminho de sair do ministério, mesmo não tendo motivo, entre aspas, aparente, porque ela não sente parte. A alma dela grita por sentir-se parte daquele meio. É por isso que tudo passa pelos relacionamentos. São as necessidades da demanda de uma alma. Toda alma, na pirâmide de Maslow, o quarto nível, fala a respeito da necessidade de sentir-se valorizado. Então toda pessoa precisa ser sentida amada da família. As pessoas casam porque sente amada pelo seu cônjuge. As pessoas estão no ambiente de trabalho porque sente, de uma certa forma, valorizado pelo seu trabalho. Então a valorização, o reconhecimento faz com que a alma sinta-se melhor. Estou falando dentro do aspecto da psique, da alma.
Mas só que por isso que nós, como igreja, não podemos ser uma igreja almática. Porque uma igreja que é almática, ela caminha pelas suas emoções. Quem está entendendo isso? Quando eu entendo que eu tenho que caminhar, se eu estou extremamente almático, então eu tenho uma necessidade clara, primeiro, de sentir-se-me aceito dentro desse ambiente. Eu preciso, por exemplo, sentir-se valorizado. Então eu estou no ambiente e eu sinto que nesse ambiente não sou valorizado. E aí a minha alma grita para procurar outros lugares. Por quê? Eu estou manifestando a minha alma. No espírito as coisas são diferentes. No espírito as coisas se estreitam. No espírito Deus utiliza muitas vezes a chamada rejeição das pessoas, que você sente das pessoas, para desenvolver no teu coração o amor próprio e o amor para com elas. No espírito as coisas se mudam, porque quando alguém bate na tua face, você deve simplesmente agora voltar da mesma maneira que você recebeu, porque a maneira como você foi ferido, você tem que ferir, porque toda alma que está ferida, tende a ferir o que feriu, e ferir pessoas que também não feriram ela. É natureza, é normal da alma, é a maneira de se proteger. Me machucou, eu te machuco antes, para que eu não possa ficar ferido. É uma maneira de proteção. Filhos feridos machucam os pais, pais feridos machucam os filhos, marido ferido machuca a esposa, esposa ferida machuca a sua família. É por isso que o processo da cura é fundamental, para que ninguém saia machucando ninguém. Então isso é o contexto da alma. Mas quando não levo para o espírito, não. Se bate uma face, eu entrego a outra face. Eu faço agora talvez de uma ferida, a transformação, eu ressignifico, onde eu fui humilhado, Deus irá me honrar. Onde eu fui envergonhado, Deus irá me levantar. Onde eu fui renegado, Deus irá me colocar para que eu possa ser instrumento de cura na vida das pessoas. Onde eu fui machucado, eu serei instrumento de cura. No espiritual as coisas invertem, porque eu entendo que a minha dor foi provocada para que eu seja a resposta da cura de alguém. Na alma não. A minha dor me leva para fugir do chamado zona de conflito. Eu não me sinto parte, não me sinto bem, não me sinto que é o meu lugar, estou em busca do meu lugar, porque a alma grita por um lugar, o espírito não. Jesus falava isso claramente para Nicodemos, chamando atenção. O espírito é assim, não sabe para onde vai, é o vento é o Senhor quem vai o conduzindo. Aí você não entende, Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo fala, calma, a obra que eu comecei na tua vida, eu há de completar até o fim. Deixa, eu estou no controle. Hoje você não está entendendo o problema que você está passando, mas amanhã você irá entender os processos que eu te levei, para que hoje você pudesse ser o homem que você é. O problema de Deus é isso. Se eu poderia dizer o problema, quando eu falo problema, eu estou falando dentro de uma análise da minha alma. Porque a alma sempre busca ver problema. E o problema de Deus é esse. O problema de Deus é porque Deus, Ele te leva a processos, te conduz aos processos, mas não te mostra claramente quais são eles. E aí você, por muitas vezes, você está envolvido num processo, mas você não sabe que está passando por ele. Quem está entendendo isso? Deus, por muitas vezes, Ele mostra para você o teu chamado, a sua vocação, e o que Ele irá fazer contigo. Mas Ele não mostra os caminhos que você terá que passar. E aí, para nós, é muito difícil. Porque no meio do processo, nós abandonamos ele por várias vezes. E aí, resultado, todas as vezes que você quebra um processo, o processo volta novamente. Quem está entendendo isso? Quem já aqui sentiu, parece que eu voltei para o processo outra vez? Levanta a mão. Olha muita gente.
Voltei para o processo. Quando você acha que você está saindo dele, Deus te leva ao processo novamente. E quanto mais estreito for o processo, mais amplo, mais profundo é o que Deus irá fazer na tua vida. Quanto mais o estreito que Deus te levar, é porque coisas grandes Ele quer fazer contigo. Quanto mais você for rejeitado, certamente mais pessoas você vai ter que amanhã ser instrumento de transformação para a vida delas. Porque ninguém que nunca sofreu uma rejeição tem autoridade de lidar com a rejeição dos outros. Só quem sofreu a rejeição sabe a dor de uma rejeição. Só alguém que já foi ferido sabe a dor de uma ferida. E nessa noite, dentro dessa mesma linha, eu quero trazer os 5 elementos fundamentais da nossa vida. Eu falei da pirâmide de Maslow, para você entender os princípios dentro da alma da pessoa, a minha alma e a sua alma. Se você procurar um terapeuta, o terapeuta vai trabalhar com você nessas bases dessa pirâmide que eu acabei de falar aqui. Ele vai identificar qual delas, qual parte dessa pirâmide que não está acontecendo, a fim de encontrar os seus traumas, os seus problemas, e te auxiliar para que você possa alcançar o topo. E qual é o topo da pirâmide? O topo da pirâmide é justamente a satisfação, é a realização. Mas toda pessoa que chega na realização, ela volta para a base, porque é uma coisa que é contínua. Ninguém nunca está satisfeito totalmente. A alma nunca se satisfaz. E aí que é o problema, porque a pessoa nunca se sente satisfeita, mas o espírito não. O espírito é diferente. O espírito ainda que a figueira não floresça, 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 ainda que a figueira, você está entendendo que Deus está falando contigo hoje? Você está entendendo que Deus está falando contigo hoje? É diferente, é diferente. Então, dentro do Espírito, você tem que entender algumas coisas. Primeiro elemento fundamental para que você possa avançar na tua vida é o sonho. Qual é o primeiro? Sonho. Conversa com alguém que está em depressão e pergunta para ele qual é o teu sonho. Ele não vai dizer nada, porque uma pessoa que está depressiva, a primeira coisa que é roubado dele é o sonho. Uma pessoa que está em depressão, ela não consegue sonhar com nada, a não ser que aquela dor passe. Ela não tem perspectiva, não tem expectativa. Quem está em depressão, a pessoa que está depressiva, quando procura lá o psiquiatra, procura um psicólogo, procura um terapeuta, e ele começa a dizer: eu estou sem vontade de trabalhar, eu estou sem vontade de fazer nada, eu estou chorando à toa, sem motivo aparente, eu estou dando crise, meu marido conversa comigo e fala o que está acontecendo, eu não sei o que falar, e minha esposa conversa comigo, aí eu me lembro de algumas coisas que aconteceram no passado, mas nós já havíamos conversado sobre isso, mas isso volta tudo novamente, com força total. Então não sei se eu perdoei ele realmente, não sei se perdoei ela novamente. E aí o terapeuta fala contigo: vai lá, libera perdão, resolva com ele. E você vai lá, pede perdão, chora horrores, e passa 2, 3 dias, está novamente você angustiado, sem força, sem vontade de fazer nada, fica na cama, deitado, não quer comer direito, ou come muito fora do controle, e vai chorando, qualquer cena te emociona. Alguém fala, e teu marido fala: vamos passear, não quero ficar em casa. Tua esposa fala: vamos fazer alguma coisa, não, quero ficar em casa. E você volta novamente no médico, e ele fala: porque aumentou agora os teus batimentos cardíacos, há uma taquicardia agora, disparado à noite, durante o dia, crise de ansiedade, você não sabe o que está acontecendo. Ele vai dizer: eu vou te medicar. Você está possivelmente com um grau de depressão, porque esse é o seu comportamento, esse é o seu diagnóstico, por aquilo que você está falando. Já fizemos exames, não consta nada, não justifica nada, já resolveu o que tinha que acontecer. Então ele não tem sonhos. Alguém que tem problemas sérios, emocionais, não tem sonho. E a primeira coisa que é fundamental na minha vida é sonhar. Eu falei com vocês na hora
do dízimo e oferta. Gente, nós somos com um projeto, nós vamos fazer construção, uma construção extremamente, audaciosa. Aí você olha assim, meu Deus, mas nós somos um templo já tão lindo, já estamos com estrutura, porque eu posso estar pensando nisso? É sonhos. São sonhos, é o sonho de ter uma área muito top para as crianças. É o que eu mais sonho hoje, é as crianças. Só penso nelas o dia inteiro. Eu preciso de uma área, mas uma área top para os kids. Eu preciso de uma área de convivência. Eu preciso de uma área onde nós possamos ficarmos juntos, batendo papo, tomando nosso cafezinho, fazendo nosso churrasquinho. Eu preciso de uma área onde a gente pode reunir como família do Senhor. Então, por que, apóstolo, pensando isso são sonhos? Então, os sonhos é o que me alimenta estar aqui nessa noite. É os sonhos. É o sonho que faz. Eu com a minha esposa vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ó, esse ano nós vamos fazer essa viagem e nós vamos para tal lugar. São sonhos. São sonhos. Então, quando uma coisa que você tem que guardar e proteger muito na tua vida é como que está e como se encontra os seus sonhos. O sonho, ele é fundamental. Ele é fundamental. E sonhos, aprenda a sonhar. Eu sou meio exagerado nos meus sonhos. Os meus sonhos são sonhos grandes. São sonhos grandes. Apóstolo, mas por quê? Para que isso? Só pode ser mais humilde. Gente, dizer uma coisa: sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Se é a mesma coisa, então vão sonhar grande. Quem está entendendo isso? Se é para sonhar, vão sonhar direito. Vão sonhar direito. Vão sonhar direito. E aí você tem que começar a sonhar. Você tem que ir sonhando. E você não tem que ter medo de ter sonhos. Não, vou fazer uma viagem assim a colar. Eu e meus filhos, nós vamos para tal lugar. Nós vamos comprar uma casa. Nós vamos construir nossa casa. Na minha casa eu vou ter um closet lindo. Minha casa vai ter, eu quero um banheiro grande. Eu vou colocar hidromassagem. Aí teu marido fala, para que hidromassagem, meu belo? Você vai gastar luz, vai gastar água demais, pelo amor de Deus. Eu quero um closet. Eu quero um closet para poder colocar minhas coisas, colocar lá minhas maquiagens. Eu quero um lugarzinho só para maquiagem. Minha esposa fica falando isso comigo. Amor, eu vou fazer lá um lugar só para poder sentar e maquiar. Você está entendendo? Você tem que sonhar grande. Eu vou comprar um carro. O meu carro, eu vou ter 5 filhos. Aí eu vou comprar um carro que vai caber 7 pessoas. Eu vou comprar um Jeep Commander. Já fiquei sabendo. Para quê, meu filho? Para quê? Você tem que pensar. Não, se a gente tiver esse Chevette, está bom demais. Gente, você não tem nem um Chevette, nem um Jeep Commander. Você é para sonhar, então sonhe com quem? Com um Jeep. Se é para sonhar, então sonha direito. Quando chegar o Chevette, ok, bacana. Bênção, vai andar com o Chevette, depois você vai, beleza. Mas só que para sonhar, sonhe o quê? Gente, porque é o sonho que nos alimenta. É o sonho que faz você levantar cedo, correr atrás, querer melhorar as suas finanças. Você fala, peraí, mas para comprar um Jeep Commander? Um Jeep Commander hoje está custando mais ou menos em torno de 180 mil reais. Nossa, 180 mil reais, se eu pegar zero, posso pegar um usado 100 mil. 100 mil reais, eu preciso ganhar tanto. Deus me dá uma mente criativa, porque vou abrir um negócio, esse negócio vai multiplicar e eu vou comprar esse Jeep à vista. Quem está entendendo isso? Você está entendendo que Jesus está falando com você hoje? Você está entendendo que Jesus está falando com você? Aleluia! Aleluia! Então você tem que sonhar grande. Quando a ceia começou, já falei isso para vocês a história. Nós estávamos ali em torno de 8, 10 pessoas ali. Aí nós fomos fazer a primeira ceia. Aí nós fomos lá para comprar a ceia e tinha o anel de cálice para 12 pessoas. Aí não, eu quero comprar um cálice para 5. Nós compramos 50 pessoas. Era só 10 pessoas. Nós compramos 50. Na hora de comprar os nossos primeiros equipamentos de som, Marcelo foi comigo. Nós fomos lá escolher, lá na Serenata. Aí nós estávamos só um pouquinho de pessoas. Aí o cara falou assim, como é que é o som, tal, qual a capacidade do som, você está querendo olhar o som para quantas pessoas? Eu olhei assim a extensão de Senado, é mais ou menos, é daqui até lá na frente, umas 300 pessoas. Não tinha ninguém, gente. Compramos um som para 300 pessoas na época. E nós estávamos com 10 pessoas.
10 pessoas. Apóstolo, não. Você tem que começar com humildade. Vai lá, compra para as 10 pessoas. O senhor vai lá, muito mais fácil, vai no shopping aqui no Oiapoque, lá vem as caixinhas top. Pega as caixinhas top de som. Pronto, atende as 10 pessoas. Se for para sonhar, sonhe grande. Se for para sonhar, sonhe grande. Vocês é resultado de um sonho que aconteceu lá atrás. E a multidão de pessoas que irá chegar nesse lugar é resultado também de um sonho que você está sonhando também. Você está comigo nessa fé? Aleluia! Aleluia! Você precisa sonhar, você precisa sonhar. Então primeiro começa com um sonho. Começa sonhando, vai sonhando, vai sonhando, vai sonhando, vai sonhando. A minha esposa sempre compartilha comigo sobre isso. Ela fala, olha, desde quando eu era solteira, eu passava na rua aqui, na Alves Schwartz, amor. Eu passava na rua Alves Schwartz, que tem uma casa lá na frente, é uma casa de 2 andares. E ela sempre passava lá e falava, quando eu tenho uma casa, vou ter uma casa de 2 andares. Era o sonho dela. O sonho dela é ter uma casa de 2 andares. E nós fomos morar, quando Deus nos deu condição, nós construímos casa do jeitinho que ela sonhava. A questão é acreditar, tem que sonhar. Então, primeira coisa, não deixa o diabo roubar os teus sonhos. Você precisa sonhar. Você precisa sonhar. Ah, não sei o que, não sei o que. Não, gente, cuidado com os espíritos de inveja que te cercam. Sonhe, meus lindos. Sonhe, meus lindos. Ah, eu quero fazer uma viagem boa lá para o Nordeste. Que Nordeste, meu filho? Se você for aqui do lado de Esmeralda, já está bom demais. Eu quero ir para o Nordeste, você me dá licença? Ah, eu quero fazer uma viagem internacional. Eu quero para Israel. Israel é só para rico. E eu sou rica, meu filho. Eu estou vendo já. Eu estou pisando lá na terra de Israel. Se você não quiser ir, você não vai. Mas eu vou para Israel. Eu vou para Israel. Eu vou pisar em Israel. Eu vou estar naquela terra. Aleluia. Foi um monte de pessoas com a gente, principalmente a primeira viagem. Pessoas que estavam vendendo latinha. Vendia latinha para ajudar a custear. Nós tivemos pessoas desempregadas que foram para Israel. Pessoas que não tinham condição financeira foram para Israel. Já teve outros empresários bem-sucedidos e não conseguiram ir. Então a questão é sonho, 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 sonho. Eu quero pisar na Terra Santa. Eu quero andar naquelas mesmas ruas que Jesus andou. Eu quero estar lá no Monte Carmelo. Eu quero atravessar também o Mar da Galileia. Eu quero estar também lá no cenáculo também, aonde houve a descida do Espírito Santo. Eu quero orar lá no lugar onde o Espírito Santo desceu e encheu aquela casa. Eu quero ter essa experiência. E não deixa ninguém falar o contrário para você. Ah, mas eu não ligo para mim. Você não liga, meu filho. Eu vou para Israel. Eu vou pisar em Israel. Quem vai pisar para Israel nessa noite? Quem está comigo nessa fé? Então sonhe, você vai para Israel comigo. Amém? Então, primeiro, sonho. Segundo, fé. Qual é o segundo? Fé. Mexe quem está ao seu lado. Diga a ele que você precisa ter fé. Como assim, apóstolo? Eu sonho, ok. Mas eu preciso agora o que também? Acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento. Hebreus 11, um firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo passa pela fé. Tudo passa pela fé. Se você não tiver fé, esquece. Tudo passa. Eu estou falando a respeito aqui de você declarar uma palavra, sonhar. Mas eu preciso também o quê? Eu preciso também acreditar. Se eu não acreditar que isso é possível, isso não vai acontecer. Eu preciso acreditar. Isso é fé. É a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, eu não estou vendo, mas eu creio, eu tenho certeza que vai acontecer. Muitas pessoas têm só esperança, e não é problema, mas a esperança é diferente da fé. Tem pessoas que têm esperança que um dia vai em Israel, tem esperança que um dia vai ter uma casa, tem esperança que um dia vai fazer uma viagem. A fé não, a fé eu já trago a existência.
eu já estou vendo aquilo acontecer. Eu já estou vendo aquilo acontecer. Já estou vendo aquilo acontecer. Você precisa ter fé. Eu preciso, apóstolo, de uma cura. Eu estou com esperança que Jesus vai me curar. A fé já vê você curado. Não, eu já estou vendo, apóstolo. Eu não vou ser curado, eu já vejo, eu estou curada. Eu estou curado. Eu estou liberto, eu estou liberta. Isto é fé. Eu tenho que ter certeza, convicção. Então isto é fé. E muitas pessoas têm esperança, mas poucos de fato têm fé. Porque a fé eu trago à existência. Na fé não há dúvida. Na fé não há dúvida. Você precisa de fato crer, acreditar que aquilo é real. É por isso que na fé não pode entrar nenhum tipo de medo, porque o medo, ele é averso à fé. Onde há medo, não há fé. Uma pessoa que ela é medrosa, dificilmente ela manifesta a fé. Ela manifesta esperança, mas fé não. Porque um se opõe ao outro. Você tem que crer. Eu estou sonhando, e agora eu já estou visualizando, pela fé, os meus sonhos. Você está entendendo isso, sim ou não, gente? Você vai lembrar desse culto de hoje. Você vai se lembrar desse culto de hoje. Eu me lembro a Beth sempre lembra isso. A Beth, a gente tem um carinho muito grande por ela, a obreira nossa. Está hoje Nova Contagem, a Betinha, a gente chama de Betinha, né amor? Betinha. A Betinha, ela fala assim: apóstolo, sabe aonde minha vida mudou? Uma pregação do Senhor, onde o Senhor falava sobre mente criativa. Eu trabalhava na Indubras, não sei se ainda lá trabalha, e o Senhor pregou sobre mente criativa. Eu fui para casa naquele dia pensando só: Deus, me dê uma mente criativa, me dê uma mente criativa. E eu falava com Deus, e Deus começou a me dar estratégias para que eu pudesse melhorar meus recursos financeiros, para que eu pudesse melhorar as minhas rendas. E Deus foi começando a me dar as estratégias. E ela me contou essa história no dia que eu fui lá, eu e a pastora fomos lá, ungir o apartamento dela que ela comprou. Ela disse: isso aqui, pelo meu salário, eu não tinha condição de comprar, mas aquela mensagem mudou a minha vida. A partir daquele dia, eu comecei a orar a Deus, para Deus me dar uma mente criativa, e hoje eu tenho esse apartamento. Você está entendendo isso? Uma mensagem pode mudar a tua vida, mas desde que essa mensagem, ela entre no teu coração, desde que essa mensagem fale ao teu coração, desde que essa mensagem encontre espaço no teu coração. Se você fecha o teu coração, esquece. Se você não consegue, se a parte da incredulidade impede você de ouvir, esquece. Se a incredulidade impede você de ser ministrado pela palavra, esquece. Mas quando você absorve o que Deus está falando com você, Deus está falando contigo: sonhe, volte a sonhar. Volte a sonhar, volte a acreditar, volte a sonhar. Apóstolo, não sonho mais. Só para de sonhar aquele que está prestes a morrer. Entenda uma coisa: a obra que Deus começou na tua vida ainda não completou. Tem muita coisa para Deus realizar através de você ainda. Há muita coisa, você tem muita gente ainda para você impactar. Tem muitas coisas para você conquistar. Preste atenção, há muito aqui viver ainda. Quem está entendendo isso? Você ainda, preste, não é o teu tempo ainda. Quando chegar, fica em paz. Ele vai recolher o teu fôlego de vida. Mas se você está aqui, é porque você está vivo. Há ainda um projeto de Deus para você. Há um plano de Deus para você ainda. Aleluia! Mas você precisa o quê? Você precisa, não esqueça que você precisa ter fé. Então, primeiro, qual que é, gente? Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Ótimo. Terceiro, palavra. Qual é o terceiro? Palavra. E a palavra, eu estou dizendo que a palavra de Deus é o nosso alimento. Mas quando eu falo na palavra, eu estou dizendo que é a palavra que sai dos seus lábios. Olha o que diz aqui em Provérbios 18, 21. Morte e a vida estão no poder da língua. Quem sabe usá-la comerá de seus frutos. A morte e a vida estão no poder da língua. Estão no poder da língua.
O que o sábio está dizendo é que tudo passa pelos teus lábios. Tudo passa por aquilo que sai da sua boca. Porque não adianta você dizer, eu sonho com uma casa, eu sonho com ministério, eu sonho com minha família, eu sonho com os meus negócios, eu sonho, você está sonhando, eu creio que Deus pode fazer isso, mas o que sai dos seus lábios não é isso. O que sai dos seus lábios são palavras que te prendem, que te aprisionam. O que sai dos seus lábios é palavra como desgraça. A palavra desgraça é uma palavra que amarra a sua vida imediatamente, amarra a sua família imediatamente, amarra os seus negócios. A palavra desgraça é sem a graça de Deus. Você está declarando que você não tem essa graça da fé. Você está declarando que você não tem essa graça de sonhar os sonhos de Deus. A palavra desgraça, quem age muito em cima da palavra desgraça, é um espírito chamado Maria Mulambo. Uma vez, já contei isso para vocês, onde eu trabalhava, a pessoa brincando, zombando sobre isso, falando o tempo todo, desgraça, desgraça. Alguém falou, e nós falamos, fala isso não, que isso atrai demônios. E ele falou, não estou nem aí, falou umas 3, 4 vezes, na brincadeira, na zoação. Quando chegou a noite, a pessoa falou assim, tá bom, então não estranha, porque ela vai na sua casa. Quando foi à noite, ele estava na sua casa e ele contou esse relato. E de repente agora toca a campainha, e ele vai lá, não é ninguém. Toca a campainha novamente, olha lá, não é ninguém. E estranhando, peraí, quem está brincando? Ah, isso é brincadeira. E novamente terceiro, toca a campainha, não é ninguém. Ele sai, vai até no portão, para tentar ver quem está fazendo gracinha. Quando ele volta e abre a sua porta, sua casa, a entidade Maria Mulambo, com boca de cachorro, cheia de batom, sentada dizendo, você me chamou, eu vim. Você não sabe que no mundo espiritual você atrai entidade para a tua vida quando você fala palavrão. Quando você fala palavrão. Ah, não é um problema, você não sabe. Quando você fala a palavra moleque, por exemplo, moleque está relacionado a uma entidade. Ah, mas esse menino é muito moleque. Você está chamando uma entidade para a vida do teu filho. Cuidado com o que sai dos seus lábios. Toda vez que você abre a tua boca, você tem que entender que o sábio disse aqui, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem utiliza bem, alimenta do seu fruto. A pergunta é o que você tem feito, o que você tem alimentado. Em outras palavras, o que você tem alimentado é resultado daquilo que tem saído dos seus lábios. Você está entendendo isso? Nada pode destruir mais a sua vida. Eu vou dizer a palavra pesada para mexer com você. Nada mais pode desgraçar a sua vida do que você reclamar. A murmuração é a principal causa para manifestação de demônios de destruição na nossa casa. Todas as vezes Israel ficou 40 anos aprisionado por causa da sua murmuração. Toda vez que você murmura, você atrai demônios para a sua vida. Todas as vezes, estou dizendo isso. Quando você for para Israel, uma coisa que você, na minha viagem eu fui em Israel, que eles me indicaram, eles me orientaram, cuidado, não reclame de nada. Se o seu alimento não estiver bem, se o restaurante não estiver legal, se a comida não estiver boa, não reclame, como é um hábito nosso no Brasil, nós chamarmos o garçom, reclamarmos com o garçom, dizer, olha, a batata, ela está murcha, olha, o feijão está sem sal, olha, Israel, não faça isso. Não faça isso, que eles te mandam você sair do restaurante na hora. Eles não sabem lidar bem com reclamação. Eles sabem o preço que eles pagaram lá atrás por causa da murmuração. E você vai ver um povo que está sendo perseguido. Em volta de Israel, todos são inimigos de Israel. Mas você vai chegar lá, você vai ver um povo alegre, dançando, trabalhando, correndo atrás. Por quê? Porque eles aprenderam a depender do Eterno, depender dEle. Não vamos reclamar, não vamos abrir a boca. Quem tem nos mantido até aqui é o Eterno, e Ele vai continuar nos mantendo. Quem tem te mantido até aqui é o Eterno, e Ele vai continuar te mantendo. Não reclame, não murmure, não lamente, mas agradeça aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. Aleluia! Me acha quem está ao seu lado, diga a ele, não seja murmurador.
Ó, gente, pessoas que murmuram. Meu Deus do céu. Gente, sério. Quando você conversa com alguém que é murmurador, é um peso tão grande que você sente. Espiritual. É absurdo. O murmurador, ele suga todas as suas energias, todas as suas forças. Quando você conversa com alguém que só reclama, você fica sugado. Quem já sentiu assim já, gente? Levanta a mão. Só suga. A murmuração tem esse poder de acabar com você. Acabar. Então não murmure, aprenda. Pessoa que murmura, ela está se matando e matando pessoas que estão em torno dela, a sua casa. Então não seja um murmurador. Está chovendo, glória a Deus. Está com sol, glória a Deus. Vamos comer pão com ovo, glória a Deus. Vamos comer arroz puro, glória a Deus. Glória a Deus. A luz está atrasada, glória a Deus. A água está atrasada, glória a Deus. Estou sem combustível para colocar no carro, glória a Deus. Não reclame de nada. Não murmure com nada. Não seja murmurador. A sua mãe é chata, glória a Deus. Seu pai é chato, glória a Deus. O teu filho é chato, glória a Deus. Glória a Deus. Você procurou a tua esposa, ela não quis, glória a Deus, amanhã vai vir a vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo pela manhã. Glória a Deus. Não murmure. Repita comigo: eu não vou murmurar. Eu vou agradecer. Dê uma salva de palmas a Jesus. Não murmure, não murmure. O quarto, partindo para a parte final, a mentalidade. Qual que é? A mentalidade. Romanos 12, verso 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa realmente experimentar com bom, perfeito, agradável vontade de Deus. Paulo dizendo: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar. Tudo passa pela mentalidade. Primeiro, então, vamos aqui recordar. O primeiro qual que é? O segundo? Qual que é o segundo? Terceiro? Palavra. E qual é o quarto? Mentalidade. A mentalidade. Eu e minha esposa estávamos num lugar na quinta e na sexta-feira, e alguém falava assim com a gente. Eu passei num lugar, passei numa área que tinha muita pobreza, pessoas na rua, muita gente pedindo esmolas. E ele disse para mim: esse lugar é extremamente perigoso. Quando você for caminhar, não venha para este lugar aqui. Eu falei assim: mas lamentável a situação. E o que o governo, o que eles têm feito para tentar resolver esse problema? Porque era uma situação lamentável que nós vimos. Ele disse: nada, pelo contrário. O governo tem feito o que eles mais querem. E ele compartilhava comigo o que eles fizeram. Assim: se você entrar lá, você vai ver. Tem ali alguns prédios que são de cursos profissionalizantes, que as ONGs construíram a fim de profissionalizar e tirar as pessoas do estado que elas estão. Vai lá para você ver, os prédios todos vazios. Eles não querem aprender uma profissão, porque para eles, pelo contrário, eles querem fazer mais filhos, porque para eles viver do Bolsa Família é muito melhor. Eles preferem ficar na rua o dia inteiro, fazendo filho o dia inteiro, porque quanto mais filho,
mais recurso vai ganhar do governo. Uma mentalidade miserável. Uma coisa é alguém que não tem condição nenhuma. Uma cidade que não dá absolutamente nenhuma oportunidade. Mas a verdade é que a grande maioria não se trata disso, mas de uma mentalidade miserável. Uma mentalidade. Uma mentalidade. A mentalidade, ela fala muito sobre você. Uma mentalidade. Quando foram as vezes que, andando na estrada, eu vi pessoas abrindo janela e jogando saco de lixo inteiro pela janela. Uma mentalidade. Está no carro, está dirigindo, mas a mente ainda é de um miserável. É a mentalidade. Tudo, se você quer romper na tua vida, você tem que analisar como que está a sua mente. É a mentalidade, porque o miserável, a forma de ele pensar, ele pensa como miserável. Quando a gente, no início que nós chegou às cadeiras novas, nós tivemos alguns problemas. Na inauguração do templo, já falei com vocês, quebraram suporte de banheiro, quebraram torneira. Quando chegou às cadeiras, nós encontramos palitos perfuraram as cadeiras com palito de dente. Encontramos. Porque a mentalidade é miserável. E a mentalidade, não estou falando de recurso financeiro, estou falando de mentalidade. Tem muitas pessoas que ganham R$1.000 por mês e tem uma mentalidade muito superior a outros que ganham 10 mil, 20 mil. Porque a mentalidade é miserável. A mentalidade está aqui, vai lá, compra na cantina lá um refrigerante. Do jeito que vem, toma refrigerante, pega o copo descartável e joga no chão, cheio de lixeira. Poderia pegar aquilo ali e ter colocado na lixeira, mas ele é miserável nas suas ações. Ele é miserável no seu comportamento. Miserável. Ele poderia simplesmente tomar esse cuidado, ele é lambão. Ele gosta da bagunça, o miserável gosta da sujeira. Isso é o miserável. E tem muitas pessoas que têm um pensamento miserável. Ele tem na casa dele, ele sabe que poderia, gente, não estou falando de quem não tem condição, tem gente que não tem realmente condição. E aqui eu não estou fazendo uma afronta, não estou aqui de maneira alguma criticando quem não tem condição. Mas tem pessoas que têm condição de ir lá, comprar uma vasilha d'água de R$ 5,99, que as lojas lá de R$ 5,99, mas preferem muitas vezes pegar o refrigerante que acabou, a Coca-Cola, vai lá e enche, deixa eu pegar isso aqui, usar na geladeira como vazia de água, para economizar. E à noite vai lá, gasta R$100 em sanduíche para a família toda. Você está entendendo, gente, sim ou não? Compra mais tomate. Aqui, ó, isso aqui dá para fazer uma dúzia, mais tomate. Aí quando chega um visitante, vai lá no armário e pega a melhor taça para o visitante. E para o filho é massa de tomate. Meus lindos, se tem que alguém que tem que comer do melhor talher, as melhores louças, os melhores copos, é a sua família. É a sua família. Quem está comigo nessa fé? É a sua família. A sua família. E muitas vezes nós deixamos de honrar nossa casa para querer fazer graça para os outros. E a nossa casa mesmo. Então tem coisas que são meio que espíritos de miséria. É um espírito miserável. Apóstolo, não tenho condição, amém. Eu hiper entendo, já passei por um momento extremamente difícil na minha vida. Eu hiper entendo, mas você tem que rever se não é uma mentalidade miserável sua. Se não é um comportamento miserável, é isso que Paulo está dizendo. Você quer experimentar? Provérbios 23:7 diz: como imagina sua alma, assim ele é. Você precisa mudar a sua mentalidade. A mentalidade. Se você não mudar, esquece. Esquece. Você precisa mudar a tua mente, a tua maneira de ver, de enxergar as coisas. Tem pessoas que não crescem, que não desenvolvem, porque a mentalidade dela nunca é mudada, nunca é atualizada.
tem que renovar a tua mente, mudar a tua mente, começar a enxergar de uma maneira diferente, ver o que Deus está fazendo, para onde Deus está conduzindo, tem que começar a romper, a avançar, uma mente renovada. Em nome de Jesus, você não vai ter uma mente de miserável na sua vida. Em nome de Jesus, você vai avançar, você vai conquistar. Agora entenda uma coisa, apóstolo, onde que eu posso mudar a minha mentalidade? E eu quero que vocês prestem bem atenção. Como é que eu mudo a minha mentalidade? Tem alguns meios para mudar a mentalidade. Primeiramente, a mentalidade que você tem é resultado do meio que você estava inserido. Se você vê a maneira como você vê as coisas, passa muito por aquilo que você recebeu dos seus pais. Algumas dificuldades que você tem ao longo da tua vida é por aquilo que você recebeu ao longo da convivência. Isso é a base, é a sua criação, ela influenciou na maneira de você pensar. Se você nasceu numa família cristã, uma família evangélica, desde novinho, os seus pais já te levavam você na igreja. Desde criança, a minha mãe me levava na igreja. Desde criança. Eu descobri esses dias que minha mãe contando para a gente, no Dia das Mães, que quando pegava a gente novinho e falava, arruma aí, vamos para a igreja, Tim, Kiko. O Kiko falava, não mãe, eu vou limpar o chiqueiro. Só para ir no culto. Não era isso? Minha mãe contou para a gente. Depois você vê, o Kiko depois, graças a Deus, hoje é um pastor abençoado que nasceu. A questão é, o meio que você está inserido, ele muda, ele influencia a maneira de você pensar. O meio que você está envolvido. Ele altera, ele faz você pensar de uma determinada maneira. Então, apóstolo, eu não quero pensar assim, porque a vida inteira eu passei necessidade, e hoje eu acho que sempre vou passar necessidade, por isso que eu junto as coisas, por isso que eu tumultuo as coisas, por isso que eu tenho muito medo, eu sou meio miserável, porque a minha vida inteira, o meu pai, minha mãe, foi essa maneira que eu fui criado, e por ter sido criado assim, eu me tornei uma pessoa miserável. Eu tenho dificuldade de abrir a mão, eu tenho dificuldade de ajudar as pessoas, porque eu sempre acho que vai faltar. Porque minha mãe a vida inteira, em casa foi a vida inteira assim. Na hora de comer, ó, só tem uma carne só, viu? É uma carne para cada um. Quem lembra dessa frase, gente? É uma carne para cada um. Aí você comia uma carne, e aí você queria repetir, podia repetir, mas não pode repetir carne. Na hora de repetir, menos carne. Aí hoje você o quê? Quando você vai para a panela, você coloca 3, 4 carnes. Não é verdade? Mas por que você faz isso? Porque lá atrás alguém diz para você, pega uma carne só, você fala, quer saber a coisa? Hoje eu vou pegar 3 ou 4. É a mentalidade. Quando você precisa passar pelo processo de mudança da mente. Então o primeiro processo que você passa na sua mente, que te ajuda a mudar a mentalidade, leitura. Qual é o primeiro? Leitura. Livros te ajudam. Começa ali na Bíblia. A Bíblia tem tudo o que você precisa. Mas tem outros livros. Apóstolo, eu quero mudar minha mentalidade financeira. A Lude e o Vinícius estão namorando. Logo depois que eles oficializaram o namoro, vem cá, vão sentar, vão conversar. Vamos começar a mudar essa mentalidade. Eu quero que vocês leiam esses 3 livros aqui. E coloquei agora. E eles sabem, porque eu quero que vocês mudem a mentalidade financeira de vocês. Vocês são uma bênção, uma mudança de mentalidade na parte das finanças. E eu indiquei os livros, eles começaram a ler. Hoje, fiquei sabendo, Vinícius falou comigo, pai, já terminamos aquele livro, e agora vai para o 2º livro, que eles vão ler. Quer mudar mentalidade. Eu quero mudar a mentalidade financeira. Vai ler um livro como O Homem Mais Rico da Babilônia, Pai Rico, Pai Pobre. São livros que vão te acrescentar, vão te fazer você pensar de maneira diferente. Vai fazer você sair do lugar que você tem hoje de mentalidade de escassez, para começar a pensar de uma forma diferente. Quem está entendendo isso? Apóstolo, eu preciso mudar, então leia. Apóstolo, eu quero melhorar a minha mentalidade espiritual. Vai ler livros como Caçadores de Deus, Uma Vida com Propósito. Tantos livros que podem acrescentar na tua vida a unção. Livros que vai fazer você ver a vida de outra forma e dizer, Deus, eu não quero ficar vivendo essa vida. Eu não quero viver uma vida cristã sem sentido. Uma vida cristã na média. Eu quero ser uma pessoa cheia do teu fogo. Então vai ler livros que realmente vai te edificar.
como livros que vai te fazer você, como evangelismo de fogo, você vai fazer você pensar, não, eu quero sair de uma zona de conforto que eu estou hoje, espiritual, que eu chego, sento, ouço a palavra, vou embora, chego. Não, eu quero ter experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso? Aleluia! Então você pode mudar a tua mentalidade com a leitura. Você começa a ler livros como esse, isso abre a tua mente, muda a tua mentalidade. Você, opa, está diferente. Então você tem que amar ler. A leitura, eu falo, rapaz, eu não gosto de ler. Eu não gosto de... Olha, eu não gosto de leitura. Eu começo a ler, dá sono. Como é que essa pessoa vai sair do lugar? Como é que essa pessoa vai sair do lugar? Como é que ela vai sair do lugar? Eu falei isso inúmeras vezes. Na vida você não faz aquilo que você gosta, é aquilo que é preciso. Se eu preciso mudar a minha mente, eu vou mudar a minha mente. Nem sempre na vida é o que você gosta. Você não malha todos os dias porque você gosta. Tem dia que até você curte, mas tem dia que você não quer ir, mas é necessário. É necessário. Está entendendo isso? Então, o primeiro que eu falei, o que é? Para mudar a mentalidade. Qual o primeiro? Leitura. O segundo, poderosíssimo, chama-se relacionamentos. Qual é o segundo? Relacionamentos. Eu falei que o meio que você está inserido, ele influenciou a tua vida. Da mesma forma que acontece no dia de hoje. Se você observar um grupo de pessoas, de amigos, você é bem parecido com os amigos que você anda. Bem parecido. Pode observar que vocês são bem parecidinhos com o outro. Você se por qualquer coisa, já viu um, já olhou para a outra, já riu, todas riam junto. É assim. Todas. Por quê? Porque é o meio que a gente está inserido. A gente caminha com pessoas que a gente sabe, a gente se sente bem, que a gente gosta das piadas, das brincadeiras. Esse rio das piadas mais sem graça que a gente conta. Aí depois, vocês brigam, aí depois vocês voltam a rir. Aí não é assim. É a mesma coisa. Então, o relacionamento influencia a maneira de você pensar. Se você observar muita coisa, você mudou os seus pensamentos depois que você começou a caminhar com determinadas pessoas. É por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem você caminha. Porque tem pessoas que, ao invés de aproximar de Jesus, vai te tirar da presença dele. Tem pessoas, ao invés de apresentar Jesus, vai distanciar você dele. Tem pessoas que, ao invés de acrescentar algo na tua vida, vai destruir a tua vida. Tem pessoas que vai tirar você da sua família, vai tirar você dos seus pais. Tome cuidado. Tome cuidado. Eu vi alguém um dia desse para trás, ela gravou um vídeo, uma mulher gravou um vídeo dizendo, esse recado de minha sogra. Esse recado de minha sogra. Esse vídeo viralizou porque ela disse isso, sogra, quero dizer uma coisa. Se você quiser conviver comigo, você deve entender que você não pode ficar batendo de frente como você está batendo. Porque por mais que seu filho goste de você, ele gosta muito mais, falou um termo chulo, mas falou do seu órgão genital feminino. Ele gosta muito mais disso. E isso faz com que eu faça o seu filho fazer tudo o que eu quero. Você está entendendo isso? E é verdade. Quantas mulheres, utilizando-se da relação sexual, tiraram homens da igreja? Quantos homens, aproveitando disso, tiraram mulheres da igreja? Chegou aqui, conheceu uma determinada pessoa, relacionou pouco tempo, já está agora destruindo, acabando com os sonhos dela, fazendo as coisas erradas com ela, fora do tempo. E aí a vida espiritual daquela jovem, que até ontem estava uma bênção, está no chão. Por isso que tomar cuidado. Vocês verem, eu não fico falando o tempo todo aqui, arranje namorado, gente, vocês têm que arranjar namorado. Eu não falo isso, porque eu sou pastor de vocês. Eu sei a escolha, eu vejo muitos sofrendo por ter feito uma escolha errada. Eu vejo isso muito. É por isso que eu falo, é melhor você esperar, mas casar com alguém que você tem certeza que é de Deus, alguém que vai ser bênção na tua vida, do que relacionar com alguém, porque se você quer ter sexo todos os dias. Porque você vai descobrir que casamento não é sexo. O sexo faz parte, mas não é sexo. Aí você tem que conviver com uma pessoa que vocês não se dão bem. Uma pessoa que não te respeita, uma pessoa que é narcisista, te controla, te domina, não te consegue conversar com você, ignorante, estúpido contigo. Mas você tem que conviver com essa pessoa o resto da sua vida, porque lá atrás
Você foi levado e conduzido por um relacionamento que você teve. Por isso que relacionamento influencia a sua mentalidade. Quem está entendendo isso? Mas em nome de Jesus, você está entendendo o que o Senhor está falando contigo? Você não vai ter esse mal na tua vida, amém? Os teus relacionamentos serão saudáveis e abençoados. Dê uma salva de palmas de Jesus. Isso é importante. E nesse ponto termino o último aqui. Eu falei que a questão do livro, dos relacionamentos. E outra maneira de você mudar a tua mentalidade, aprenda, meus lindos. Para mudar a mentalidade, aprender com quem viveu coisas que você ainda não viveu. Isso é fundamental. Você tem que aprender a... Você está casado, você quer casar? Converse com alguém que está casado há 5 anos. Converse com os seus pais. Procure aprender com eles. Procure ouvir deles. O que é um casamento? Converse com o teu marido. Converse com a tua esposa. Resolva situações, mas vai ao aprendizado. Vai procurar um casal que talvez seus dois estão em conflito, mas tem um casamento talvez que tem 10, 15 anos e eles já viveram coisas que vocês estão vivendo. Procura eles e precisamos de ajuda. Fala um pouquinho como é que é o casamento. Me fala um pouquinho como vocês lidaram com as crises conjugais. Porque isso você aprende. Aprender com quem sabe algo. Isso te acrescenta. Nós temos muita dificuldade de sentarmos e ouvir e aprendermos com os outros, mas precisamos sentar e ouvir, precisamos aprender uns com os outros. Há uma necessidade real. Eu quero abrir uma empresa. Você quer abrir uma empresa? Você está abrindo uma empresa? Converse com quem já tem uma empresa. Senta com ele. Tira uns minutos com ele, ouça o que ele tem para dizer sobre experiência, porque talvez aquela pessoa que tem uma empresa de 5 anos, 10 anos, ele já quebrou 3, 4, 5 vezes. Ele sabe, ele já passou por um caminho que você ainda não passou, e ele pode te ajudar muito. Você tem que ter humildade de parar e ouvir e aprender. O nosso problema é que às vezes nós não queremos aprender, nós estamos querendo o tempo todo, o tempo inteiro, só querendo ensinar e não queremos aprender. Estava vendo um dia desse, o Flávio Augusto falando que um almoço com ele falou assim, eu não sento para um almoço, eu não aceito almoçar com alguém por menos de R$1 milhão. Se quer almoçar comigo, o mínimo R$1 milhão. Fora disso, eu não sento. Por que Flávio Augusto disse isso? Porque Flávio Augusto sabe que uma pessoa que vai almoçar com ele, vai levar ele para almoçar, essa pessoa vai tentar extrair o máximo do conhecimento dele. O máximo do conhecimento. E ele disse no podcast que a primeira cobrança que ele teve de R$1 milhão, ele ficou com consciência pesada. E ele pensou, cara, o que eu fiz e tal. Sabe? Eu cobrei muito caro, o cara está disposto a pagar. Tempo depois, ele conversa com esse cara, e ele descobre que esse cara, ele melhorou muito nas suas finanças. Ele viu que o que ele cobrou, na verdade, foi nada, porque o que o cara conseguiu extrair dele, melhorou muito o recurso da empresa. Quem está entendendo isso? Estou falando para você conversar com o Flávio Augusto. Flávio Augusto vai conversar com você sobre valuation, são conversas de valores de empresa. Estou falando isso, estou dizendo outras coisas. Estou dizendo aprenda a conversar com pessoas que podem acrescentar algo na tua vida. Aprenda a conversar com pessoas que podem te ensinar alguma coisa. Me lembro tempo atrás, até pedi perdão para esse jovem na época, porque eu errei com ele. Eu pedi perdão a ele, mas só que eu perdi um pouco de paciência. Porque eu fui conversar com... Oi? É verdade. Ó, gente, quer aprender finanças? Gente, quer aprender finanças? Aqui, ó. Nós temos uma fera, uma mestre, uma mentora, pastora Kênia. Fera nessa área. Verdade, pastora Kênia é fera nessa área. Estou dizendo, o Flávio Augusto, estou dizendo para que vocês possam entender. Mas estou falando a questão de um erro que eu cometi no passado. Foi com um jovem, até pedi perdão na época. Ele veio conversar comigo. E ele começou no final de um culto. E ele começou, não, apóstolo, porque o certo, a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser acolá. Porque a igreja tem que fazer isso, fazer aquilo. E aí, porque a igreja está errada nisso e naquilo. E eu estou ouvindo aquele menino falar, um garoto falar. Eu falei com ele assim, desculpa, filhão. Mas quando seu pai e sua mãe estavam namorando para que você pudesse vir, eu já estava pregando. E aí passou o tempo, ele entendeu o recado, conversou, terminou, depois perguntei, desculpa, eu fui duro com você,
Me perdoa, eu entendi que você está bom intencionado, mas aprenda, quando você está do lado de alguém que pode te instruir, não queira instruir não. Você está ao lado de alguém que você pode aprender, não queira ensinar. Essa é a soberba da vida. Você está começando a andar agora, está dando os primeiros passos agora. Quer ensinar as coisas, tem humildade de sentar, ouvir. Senta com seus pais, pergunta aos seus pais, pergunta ao seu pai, pergunta à sua mãe. Eu falei, senão você vai cair no mal dessa geração que quer se tornar mestre sem nunca ter aprendido nada. Quem está entendendo isso aqui? Cuidado, aprenda, extrair das pessoas. Converse com os mais velhos. Converse com pessoas que, eu vou ser avó. Converse com quem já é avó. Como que é? Conversa, eu quero um ministério, eu quero que Deus... Converse com quem já está na caminhada, para que Ele possa te instruir. E aí a sua mentalidade, ela vai ser mudada. Está entendendo isso? Está entendendo? Em nome de Jesus. Quando você faz isso, você cresce, você aprende. A gente sai aqui, a gente vai lá para o Barreiros, para estar com o pastor Ida, com o pastor Elaine. A gente vai lá para estar com eles, para ouvi-los, para poder, é importante. Você precisa fazer isso. Você precisa aprender para que a sua mentalidade seja mudada e você viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Saia da bolha. Tem algo muito grande da parte de Deus para a tua vida. Muito grande de Deus para a tua vida. Filho, peça lugar, homens e mulheres de Deus. Abençoados, poderosos. Bendito seja o nosso Deus, louvado seja o nosso Senhor.